Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando aqui mais uma vez para a gente compartilhar um pouco mais sobre a poderosa palavra de Deus. O texto que está no meu coração, enquanto assim o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 10, que vai contar a história de um centurião romano e como esse homem foi capaz de impactar a vida das pessoas que estavam à sua volta. E estudando esse texto, eu me fiz uma pergunta, Fábio, qual o tipo de impacto que eu tenho gerado nas pessoas que me cercam? O que eu tenho feito? Esses impactos são de fato positivos, refletindo o caráter de Cristo, ou são impactos negativos? Porque o tempo inteiro a gente vai estar produzindo impacto. E a Bíblia vai dizer que esse homem, ele tinha uma posição. Ele era um centurião romano. Ele não era judeu, ele era romano. E o que era um centurião romano? Ele era um oficial do exército romano responsável por comandar um grupo ali de 80 até 100 soldados, exercendo funções de liderança, disciplina, autoridade, administração. Mas esse texto de Lucas vai nos falar algo muito lindo e muito interessante acerca desse centurião. Porque apesar de tanta responsabilidade, apesar de tanta autoridade, apesar de tanta influência, ele expressou em seu caráter coisas que impactou diretamente a vida de todo mundo que o cercava. E você lendo esse texto, você vai perceber que ele tinha soldados que o cercavam, ele tinha servo, ele tinha ali anciãos, ele tinha o próprio Jesus que chegou ali em Cafarnaum, havia uma multidão, enfim. E o que eu quero falar é sobre a vida desse homem e a sua capacidade de gerar impacto através das suas ações. A Bíblia vai dizer que Jesus chega em Cafarnaum, chega a notícia até esse centurião, ele tem um servo o qual ele estimava muito, e esse servo estava profundamente doente. O primeiro impacto que esse centurião romano vai produzir é na vida de quem o serve. Porque a Bíblia vai dizer que esse homem, esse servo, estava doente. Não sei se ele estava à beira da morte, mas a Bíblia vai dizer que ele estava doente. Você imagina agora um centurião romano cheio de responsabilidade, comandando tanta gente. A Bíblia diz que ele para tudo para ir até Jesus, mandar uma informação para Jesus, porque ele estava preocupado com o estado de saúde daquele servo. Ele poderia pensar, eu tenho tanta gente para servir, se morrer, eu coloco outro em outro lugar. Só que é tão interessante, porque apesar de ele ter autoridade para substituir aquele servo, caso ele morresse, ou caso ele ficasse inválido, me mostra que ele enxerga muito mais a pessoa do que a função que ele exerce. Hoje a gente vive um tempo que a gente se preocupa muito mais no que as pessoas podem produzir de serviço pra gente. E aí quando a pessoa já não produz aquilo que a gente entende ser suficiente, a gente descarta aquela pessoa. Parece que as pessoas no tempo de hoje, elas são descartáveis. Mas o que eu aprendo e qual o impacto que esse centurião romano gerou nessa primeira pessoa que cercava ele, que era o seu servo? Esse homem foi impactado pela sua compaixão. E eu me fiz essa pergunta, será que quem trabalha comigo é valorizado? Será que eu valorizo mais a pessoa do que aquilo que ela faz para mim? Será se ela não fizer tudo aquilo que eu espero dela, eu vou continuar tendo compaixão, zelo por ela? Então o primeiro impacto que aquele homem produz é o impacto do amor, da compaixão, da importância de celebrar a vida e não celebrar o serviço. Mas quando Jesus chega em Cafarnaum, esse homem resolve continuar cuidando do seu servo e ele pega os anciãos, no versículo 5 vai dizer isso, e esses anciãos chegam até Jesus e dizem para Jesus, Jesus, o servo do nosso centurião romano, ele está doente, ele mandou a gente aqui até o Senhor, pedindo para que o Senhor possa curar o servo dele. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus, se o Senhor puder, conceda isso, porque ele é digno que o Senhor cure o servo dele. Primeiro porque ele ama a nossa nação e ele edificou uma sinagoga para a gente poder fazer as nossas reuniões, os nossos cultos. Segunda classe de pessoas que ele consegue impactar com a sua vida, com o seu exemplo, o sistema religioso. A Bíblia diz que ele amava a nação, ele não era um opositor à nação por ele ser romano. E aí a Bíblia diz que havia uma carência, eles precisavam de uma sinagoga, aquele homem agora pega os seus recursos e investe os seus recursos para edificar uma sinagoga. Esse homem agora consegue impactar todo o sistema religioso, porque ele mostra com isso a sua generosidade e o seu amor. E aí a pergunta surge, qual é o nível de comprometimento que a gente tem? Agora não falo de um sistema religioso, mas com o reino de Deus. Até que ponto a gente está disposto a investir os nossos recursos no reino de Deus? Investir os nossos recursos para a propagação do evangelho, para a pregação da palavra de Deus. Se o primeiro servo é impactado com a sua compaixão e é impactado pelo amor que ele tinha, agora esse homem impacta todo o sistema religioso, porque ele não era judeu, ele era romano. Mas mesmo sendo romano, ele pega seu investimento e investe na construção de uma sinagoga. Segunda coisa que ele gera impacto. Não é um homem apenas de compaixão, mas ele é um homem de generosidade. No versículo 6, vai mostrar a terceira classe que é impactada por ele. A Bíblia diz que ele agora manda os seus amigos e manda esses seus amigos dando um recado para Jesus. O recado é, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Agora, os amigos desse centurião chegam para Jesus e falam, Jesus, eu sei que os anciãos já vieram até aqui, mas ele é nosso amigo, o centurião é nosso amigo. E ele mandou um recado, ele não é digno que o Senhor chegue debaixo do telhado dele. Olha que contraponto. O sistema religioso disse que aquele homem era digno que Jesus fizesse alguma coisa por ele, pelo seu servo. Mas o recado que ele manda através dos seus amigos é, Jesus, eu não sou digno que o Senhor faça isso por mim. Por isso que eu estou enviando meus amigos enquanto eu cuido do meu servo. Então a gente aprende com esse homem, primeiro, apesar de tanta responsabilidade, tanto trabalho, tanta autoridade, tanta gente que estava sobre ali o seu comando, ele tinha capacidade de fazer amigos.
Será que você consegue produzir amizades sadias? E o mais interessante é que quando ele manda o recado, os amigos dele reproduz o recado exato que ele deu. Se esse homem fosse mau caráter, mentiroso, aqueles amigos iam falar: ih, Jesus, ele falou um negócio aqui, ó, mas não é bem assim não. Não, aqueles amigos reproduziram porque sabia que ele era alguém de verdade, que ele era um homem de caráter. E o recado que ele dá é: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Se para o servo dele que estava doente ele mostra compaixão, se para o sistema religioso ele mostra generosidade, agora para os amigos ele mostra caráter, ele mostra quebrantamento, ele mostra humildade. Ele foi extremamente humilde diante de Jesus, dizendo: Jesus, eu não sou digno. Será que as pessoas e os nossos amigos conseguem aprender através do nosso quebrantamento? Consegue aprender através da nossa humildade? Então esse homem impacta o seu servo, ele impacta o sistema religioso, agora ele está impactando os seus amigos. A gente anda mais um pouquinho no texto e chega no versículo 7, no versículo 8, quando ele diz: Senhor, eu não me julguei digno de ter me encontrado com o Senhor, mas envia uma palavra que eu sei que o meu servo será curado, porque eu sou homem sujeito à autoridade, e eu também exerço autoridade. Quando eu digo para o meu soldado vai, ele vai, quando eu digo para ele vir, ele vem, e o meu servo faz a mesma coisa. Então, com essa atitude, ele impacta, através desse exemplo, uma quarta classe de pessoas que estão envolvidas nessa história, os soldados. Porque isso me faz entender que ele não era um homem autoritário, mas ele entendia a autoridade. Isso mostra que a sua liderança era respeitada pelos seus soldados, pelo exemplo que ele dava com quem tinha autoridade sobre ele. E agora ele pega essa autoridade, ele diz: eu não sou o manda-chuva, eu não sou o cara que bato na mesa, eu não sou o cara que digo que a minha opinião é mais importante, eu não digo que eu não ouço ninguém, não. Ele dava exemplo através da sua autoridade. Agora ele faz uma conexão dizendo: da mesma forma que eu tenho autoridade nas minhas palavras, e quem exerce autoridade sobre mim tem autoridade nas palavras dele, eu creio que a palavra que sai da sua boca também tem autoridade para curar o meu servo. Ele compreendeu que a autoridade que havia em Cristo através da sua palavra era infinitamente superior a qualquer autoridade humana, a qualquer ordem humana. Então agora, se no primeiro grupo ele impactou com compaixão, o segundo ele impactou com generosidade, o terceiro ele impacta com quebrantamento, humildade, agora o quarto ele vai impactar entendendo a autoridade e ensinando para as pessoas o que é autoridade de respeito. E quando essa fala chega até Jesus, a Bíblia fala que Jesus para e diz: eu nunca vi tamanha fé nem em Israel. Agora eu percebo que esse homem impacta Jesus Cristo. A vida daquele homem, o exemplo que ele dá, o caráter que ele tem, não impacta somente quem o serve, o sistema religioso, amigos, soldados, impacta o mestre. Será que Jesus olha para a minha vida e para a sua vida e ele fala: caramba, que atitude linda, que ensinamento lindo, que caráter parecido comigo? Ou Jesus olha para você e fala: isso aí não tem nada a ver comigo. Esse homem agora impacta Jesus, e a Bíblia diz que Jesus olha para trás e faz uma declaração para a multidão. Agora esse homem impacta uma multidão, e não foi através da sua autoridade, não foi através da sua ordem, foi através do seu exemplo manifestado por Cristo. Agora é Jesus que usa a vida desse homem para dar o exemplo da vida dele, e esse exemplo impactar uma multidão. E aí eu te faço uma seguinte pergunta: será que a tua vida serve como exemplo para impactar uma multidão? Será que as tuas ações podem impactar uma multidão? Será que as pessoas que te cercam podem dar um exemplo da sua vida? Será que seus amigos vêem testemunho, as pessoas que te servem vêem testemunho, a igreja que você faz parte vê o teu testemunho? Será que Jesus olha para você e fala: poxa, parece comigo? Será que a multidão pode ser impactada pela sua vida, ou você é mais um na multidão? E o mais interessante, ele gerou impacto dentro de casa, porque quando os mensageiros voltam para a casa dele e ele está ali ainda cuidando do servo, aquele servo agora está completamente curado. Isso me chama a atenção, porque o que esse homem trouxe de ensinamento, apesar de tanta responsabilidade, ele não saiu de perto do servo. Apesar de tanta responsabilidade, ele continuou cuidando daquele homem. Apesar de tanta responsabilidade, ele ficou ali parado, esperando uma resposta de Jesus. Ele não era um homem ansioso, ele não era um homem desesperado, ele não era um homem atribulado, ele era um homem que poderia transmitir tudo aquilo que as pessoas podiam aprender, que era uma fé sobrenatural, dizendo: eu não vou me abalar diante daquilo que eu estou vendo, eu vou crer naquilo que eu fui buscar. E quando os mensageiros chegam e vê um homem curado, o impacto que aquele homem traz gera impacto dentro da sua casa. A fé daquele homem transformou e trouxe cura para dentro da sua casa. Será que a sua vida consegue impactar a sua casa? Consegue impactar a sua família? Então a gente percebe que esse centurião, apesar de ser romano, apesar de não ser judeu, ele tinha um relacionamento poderoso e um entendimento muito grande de quem era Jesus. Porque a vida dele, o exemplo dele impactou o servo, o exemplo dele impactou o sistema religioso, o exemplo dele impactou os amigos, o exemplo dele impactou os soldados, o exemplo dele impactou Jesus, o exemplo dele impactou a multidão, o exemplo dele impactou sua própria casa. E aí eu faço essa pergunta para você: que tipo de impacto você tem gerado? Que tipo de exemplo você tem dado? Ele impactou com compaixão e amor, com cuidado, com entender que as pessoas são mais importantes do que aquilo que elas fazem. Ele impactou o sistema religioso com a sua generosidade. Ele impactou seus amigos com seu testemunho de quebrantamento e humildade. Ele impactou os soldados com o seu exemplo de autoridade. Ele impactou Jesus com a sua fé. Ele impactou a multidão com o seu exemplo. E ele impactou a sua casa com a cura que aconteceu através da sua fé. E aí eu queria fazer essa pergunta final: as pessoas que convivem com você enxergam compaixão,
enxergam generosidade, enxergam fé, enxergam entendimento de autoridade, ou você é simplesmente mais um que vai estar caminhando no meio da multidão, ou pior, gerando impactos negativos. Uma pessoa que é rendida aos pés de Jesus, ela vai gerar impacto por onde ela passa, independente do título, da posição que ela tem. O maior legado de um cristão não é feito por uma posição que ela tem, nem por um título, nem pelos recursos que ela tem, mas o maior legado é pelo impacto que ela pode gerar através do seu exemplo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.